Informação importante no Palmeiras, aliados de Leila Pereira querem que ela contrate Pedro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, a gente vai esmiuçar essa história e contar se existe alguma chance de ela avançar. Bora contar também a respeito de Hernan Crespo, técnico do São Paulo, muito pressionado depois de mais um tropeço. O Crespo falou sobre o risco de rebaixamento do tricolor. Quero repercutir também uma entrevista bem legal do Hulk, admitindo que a treta lá atrás com o Cuca acabou servindo para fortalecer o ambiente do Galo. Bora falar também sobre Guerreiro, que está de saída do Internacional. Será que ele pode pintar no outro clube brasileiro? E o Grêmio, que corre risco real de rebaixamento. Andei fazendo as contas e na minha matemática o Grêmio estará rebaixado no fim do Campeonato Nacional. Para completar, bora falar sobre as lesões. Flamengo e São Paulo têm discutido e debatido muito a respeito da condição física dos seus atletas. Quais são os times que mais se machucam? Bora contar tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo feriado para todos vocês. Enquanto vocês aproveitam aí, deixa eu só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Não esqueça de ativar as notificações para você ser avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou quando tiver o programa do Nicola nessa terça-feira, 7 horas da noite ao vivo, beleza? Bora começar o vídeo, não sem antes pedir para vocês ficarem atentos a essa dica. A dica de hoje é sobre a BetWinner, que tem como embaixador Roberto Carlos, um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol em todos os tempos. A BetWinner permite que você aposte nos principais campeonatos do planeta, tudo online, de onde você estiver. São várias as oportunidades para você começar a ganhar com a BetWinner. Nessa terça-feira, por exemplo, o Palmeiras, onde o Roberto Carlos já arrebentou, vai a Salvador enfrentar o Bahia às 21h30. E as cotações são bem legais. Vitória do Bahia pagando R$ 3,24, o empate pagando R$ 3,26 e a vitória do Palmeiras pagando R$ 2,25 para cada real apostado. Para se cadastrar é fácil e rápido. Tem mais, usando o meu código promocional que é RC3Nicola, de Roberto Carlos e Nicola, você ganha 100% de bônus até R$ 650. Curtiu, né? Então pega o link que está no comentário fixo desse vídeo, se cadastra por lá e comece a se divertir na betwinner.com. Seja um vencedor com a BetWinner. Bora começar o giro de notícias com uma informação curiosa. Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro, super contestado pela própria torcida, está em Portugal para dar uma palestra sobre os desafios da gestão moderna de futebol no Brasil. Também vão participar dessa palestra ou desse grande congresso o Alexandre Matos, o Júlio César, ex-goleiro da seleção brasileira, o Gilberto Silva, entre outros. Torcedor do Atlético nas redes sociais não perdoou o fato de o presidente do Cruzeiro, afundado em dívidas e problemas, estar palestrando em Portugal. Bora contar também que Arthur, atacante do Red Bull Bragantino, autor de 2 gols na vitória por 4-2 contra o Palmeiras no último sábado, testou positivo e por isso ficará de fora do Red Bull Bragantino nos próximos 10 dias. Ele deve perder as partidas contra Atlético Goianiense, contra Ceará e Internacional, jogador fundamental para as pretensões do Red Bull Bragantino, de olho na final da Sul-Americana. Ainda resta 1 mês e 1 semana, bastante tempo, para que ele possa estar à disposição do técnico Maurício Barbieri. Bora falar agora sobre quais times têm mais atletas machucados na temporada de 2021, assunto muito recorrente para torcedores do Flamengo e do São Paulo. O excesso de lesões já fez rubro-negros e tricolores até exigirem demissões dos profissionais dos clubes. E o GE fez um levantamento bem legal sobre quais clubes da Série A tiveram mais atletas machucados. O primeiro colocado é surpreendente, a Chapecoense, 38 contusões em 47 partidas ao longo da temporada. Por temporada, entende-se a temporada que começou em março desse ano. O São Paulo aparece na segunda posição com 37 lesões e muito mais jogo. 56 partidas do tricolor contra 47 do time catarinense. Terceiro lugar do Grêmio, 36 contusões. Em 57 partidas o Grêmio foi de longe quem mais jogou, pelo menos entre esses times já citados. Quarto lugar do América Mineiro, surpreendente a posição do América também, 32 contusões em 44 partidas. O Inter é o quinto colocado com 31 contusões em 49 jogos. A sexta posição é dividida por Palmeiras e Flamengo, cada um deles
com 29 contusões cada. A diferença é que o Flamengo fez 56 jogos, enquanto o Palmeiras esteve em campo em 57 partidas. O 8º lugar nesse ranking é ocupado pelo Corinthians, dono de 28 contusões em 49 jogos. Antes de mudar de assunto, só mais duas curiosidades. Você pode estar se perguntando sobre a situação do Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro, semifinalista da Copa do Brasil e quase foi à final da Libertadores. O Galo, desde o início dessa temporada, teve 27 contusões em 57 jogos. Número relativamente bacana. O time que menos se contundiu na atual temporada foi o Atlético Paranaense, com apenas 9 lesões em 57 jogos. Bora falar agora sobre Paulo Guerreiro, repercutindo uma notícia que surgiu na noite dessa segunda-feira. O Internacional confirmou que o Guerreiro pediu dispensa dos treinos, alegando problemas particulares. Mas, mais do que isso, Internacional e Guerreiro discutem nesse momento a rescisão do contrato de forma amigável. O vínculo termina em dezembro, mas até lá tem os meses de outubro, de novembro, dezembro, férias e 13º. Como ele ganha 800 mil reais por mês, a gente está falando de uma quantia de mais ou menos 4 milhões de reais e as partes tentam chegar a um acordo para uma rescisão, em que o Guerreiro pegue uma parte dessa grana e o Internacional economize uma outra parte em relação a esses 4 milhões. O Guerreiro está fora dos planos, não será mais utilizado. A decisão partiu do atacante peruano, que anda incomodado com a falta de oportunidades. Ele se entende já recuperado do problema do joelho e imaginava que poderia ser mais útil. Como não tem sido chamado, relacionado e utilizado, ele acabou perdendo espaço também na seleção peruana, que é hoje o seu grande projeto. O Guerreiro quer classificar a seleção peruana para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Hoje o Peru está a 4 pontos da Colômbia, que é o último time que iria para a repescagem. Então o que o Guerreiro quer fazer? Quer rescindir o contrato com o Internacional e encontrar um outro clube, já começar o planejamento para a próxima temporada, para que ele chegue bem para a seleção peruana. Pode ficar no Brasil, Guerreiro? Pode. É até natural que surjam interessados. Contei para vocês, coisa de 2 meses atrás, que o empresário do Guerreiro esteve no CT do Corinthians para negociar com o Roberto de Andrade e também com o presidente do Willian Monteiro Alves. Na oportunidade não houve acordo, o Guerreiro pediu números estratosféricos. O Corinthians, nesse momento, não tem mais qualquer discussão com o Guerreiro, mas assim que surgir a informação da oficialização da saída dele do Internacional, é bem plausível que o Corinthians ou qualquer outro clube que busque centroavante, pelo menos tente levantar informações. Antes de mudar de assunto, só queria perguntar para você, caberia no seu time do coração? O que você acha do Guerreiro? Use o espaço para comentários e opine. Já que falei sobre o Internacional, bora contar sobre o Grêmio, situação bem delicada no Campeonato Brasileiro. O Felipão foi demitido depois da derrota para o Santos. O Grêmio é o penúltimo colocado com apenas 23 pontos conquistados. Restam para o Grêmio 15 partidas e o tricolor vai precisar de mais ou menos 22 pontos se quiser alcançar aquele número mágico que mantém clubes na primeira divisão de 45 pontos ganhos. Fui checar nos 15 jogos que faltam quantos pontos o Grêmio faria. Na minha conta, na minha primeira projeção, o Grêmio somou só 13 pontos. 13 mais os atuais 23 e daria 36, Grêmio rebaixado. Falei, bom, deixa eu fazer essa matemática de novo para ver se melhora um pouco a situação. E mesmo assim, continua faltando ponto para manter o Grêmio na primeira divisão. Na minha conta foram mais 17 pontos. 23 mais 17 a gente está falando de 40, provavelmente com 40 pontos o Grêmio será rebaixado. O que eu vou sugerir para você é fazer o mesmo. Eu vou falando dos próximos adversários e vou dar a minha pontuação. Você vai dando a sua pontuação daí e depois você soma quantos pontos você deu aos 23 que o Grêmio tem para ver se o Grêmio se mantém ou não na primeira divisão, beleza? Bora começar com o Fortaleza fora de casa, eu não dei nenhum ponto. Depois o Grêmio recebe o Juventude em casa, considerei 3 pontos. Atlético Goianiense fora, considerei 1 ponto. Palmeiras em casa, dei para o Grêmio mais 1 ponto. Atlético Mineiro fora, nenhum ponto. Internacional fora, Clássico Grenal, 1 pontinho. Fluminense em casa, 3 pontos. Olha como eu até estou sendo bonzinho com o Grêmio. América fora, não considerei ponto. Bragantino em casa, 1 pontinho. Chapecoense fora, mais 1 ponto. São Paulo em casa, 3 pontos. Bahia fora, 1 ponto. Corinthians fora, nenhum ponto. Atlético Mineiro em casa, 1 ponto. E Flamengo em casa, mais 1 ponto. Somei tudo isso, 17 pontos com os atuais 23, 40, provavelmente com 40. O Grêmio estará rebaixado mais uma vez para a segunda divisão.
Quero repercutir agora a entrevista bem legal que o Hulk deu ao Bem Amigos, programa do Galvão Bueno, na noite dessa segunda-feira. Da casa dele, ele falou sobre uma série de temas, começando sobre a lesão que ele sentiu na partida do último sábado contra o Ceará. Torcedor do Atlético ficou bastante preocupado. Cheguei a dizer na manhã dessa segunda que não era motivo para grande preocupação e o Hulk foi nessa sinalização. Ele disse o seguinte, abre aspas, quero deixar vocês despreocupados. Não tenho nenhuma lesão e já estou focado nos próximos jogos. Nada grave. Não consigo ficar 2 dias sem trabalhar. Sei que preciso trabalhar para estar bem. Pouco depois ele foi perguntado sobre a adaptação ao Atlético Mineiro e chegou a citar o Rodrigo Caetano. A frase é a seguinte, a equipe do Atlético me recebeu muito bem e o Rodrigo Caetano sempre esteve me aconselhando. Ele já havia trabalhado com o Deco quando voltou para o Fluminense. Citando a volta ao Brasil do Deco, o Hulk e o Deco conviveram muito tempo nos tempos de Porto. Muito tempo, nos tempos, ficou esquisito, mas acho que vocês entenderam. Parte mais importante da entrevista foi quando o Hulk falou sobre as desavenças que teve com o Cuca em seu início no Atlético Mineiro. Você vai lembrar que o Hulk chegou a reclamar do banco de reservas, o Cuca então exigiu que ele jogasse mais bola e no final das contas a coisa se acertou. O Hulk é artilheiro do time, está dando muito de assistência e tem sido o melhor em campo, talvez no futebol brasileiro. O Hulk tratou essa confusão da seguinte maneira, abre aspas. Teve aquele desentendimento no início, que foi muito importante para conhecermos um ao outro. Hoje, nossa relação é maravilhosa. É um cara que respeita muito e está sendo fundamental na minha temporada, fecha aspas. Bora falar agora sobre Hernan Crespo e a possibilidade de o São Paulo ser rebaixado. Se você não sabe, o São Paulo empatou em 0-0 com o Cuiabá na noite dessa segunda-feira, no fechamento da rodada, partida disputada na Arena Pantanal. E o São Paulo escapou de perder graças ao Thiago Volpe, que fez pelo menos 3 boas defesas. Sim, o São Paulo foi inferior ao Cuiabá, se mantém abaixo do Cuiabá na tabela de classificação. São Paulo nesse momento aparece na 13ª colocação com 30 pontos ganhos. O Cuiabá tem 1 ponto a mais, 31 pontos na tabela. São Paulo está nesse momento a 4 pontos da zona do rebaixamento. E o Crespo foi perguntado sobre o assunto e disse o seguinte, acho que o time está em condições de se salvar tranquilamente, mas falei que teríamos que lutar até o final, até dezembro. Claramente merecíamos ganhar os últimos 2 jogos, contra Chapecoense e Santos. Quando se empata, é difícil, avaliou o Crespo, citando que o Cuiabá foi melhor do que o São Paulo na partida dessa segunda-feira. Pouco depois, o Crespo foi perguntado sobre seu futuro, possibilidade de continuar no São Paulo, ser demitido, e ele saiu pela tangente. Ele disse o seguinte, se for olhar o ano completo, saindo da situação incômoda do brasileiro, acho que é uma temporada muito boa. Sair da fila, se referindo ao jejum de títulos, chegar às quartas da Libertadores, coisas que não aconteciam há muito tempo. Disse, mas não disse nada a respeito da possibilidade de deixar o tricolor. Na última entrevista depois do empate contra o Santos, ele assegurou que não pediria demissão, que estava muito feliz e que gostaria de cumprir seu contrato até o fim. O vínculo do Crespo com o São Paulo só termina em dezembro do ano que vem. A multa rescisória nesse momento é de $750 mil ou 4 milhões e 100 mil reais. Se o São Paulo quiser demitir o Crespo, vai precisar pagar essa grana de forma integral. Antes de mudar de assunto, só lembrar que o São Paulo tem nos próximos 3 jogos os seguintes adversários. Ceará em casa, Corinthians em casa e Red Bull Bragantino fora. Bora fechar o vídeo te explicando direitinho que história é essa de que Pedro interessa a uma ala de pessoas próximas a Leila Pereira no Palmeiras. Ouça com atenção para entender e não reproduzir informações equivocadas. Maurício Gagliotti já está em contagem regressiva para deixar o Palmeiras. A Leila Pereira, que é a candidata única à presidência do Palmeiras, deve ser oficializada como a nova comandante, deve tomar posse em 15 de dezembro. E ela já trabalha nos bastidores na busca por reforços. Contei para vocês recentemente que ela quer de 4 a 6 reforços e está cogitando a possibilidade de gastar um bom dinheiro em uma ou outra posição. Não é da Leila, mas de pessoas próximas a ela, a vontade de contratar o Pedro, centroavante do Flamengo. Vou repetir, não partiu da Leila, e sim de aliados, um deles muito conhecido e importante dentro do cenário do Palmeiras, a sugestão de contratação do Pedro. Esses aliados da Leila, que fazem parte do grupo político dela e estão no Conselho Deliberativo, entendem que o Pedro só tem uma chance de ir para a Copa do Mundo de 2022, que é deixar o Flamengo.
Se ele continuar no Flamengo, ele vai ser banco do Gabigol e não vai ter a oportunidade de ser convocado. Quero dar mais uma informação importante. É bem provável que as partes desmintam, mas uma pessoa da minha confiança assegurou que dentro do Palmeiras, desse grupo, da ala política da Leila, já houve até uma pessoa que entrou em contato com o representante do Pedro para entender as circunstâncias e condições para tirá-lo do Flamengo. Essa pessoa foi avisada que a chance é muito pequena, para não dizer mínima. Primeiro, por causa da rivalidade entre Flamengo e Palmeiras. Alguém acha que o Flamengo venderia o Pedro justamente para um grande rival? O segundo ponto é a questão financeira. O Pedro foi comprado pelo Flamengo por 14 milhões de euros, que equivaliam na época a 87 milhões de reais. 6 prestações. O Flamengo pagou as 2 primeiras nesse ano e ainda tem mais 4 para serem pagas ao longo dos 2 próximos anos. São 2 parcelas por temporada e o contrato do Pedro com o Flamengo só termina em 2025. Ao longo desse ano a gente chegou a identificar uma insatisfação do Pedro em relação aos dirigentes do Flamengo, não só pela condição de reserva, mas pelo fato de não ter sido liberado para a disputa das Olimpíadas. Isso parece ter sido superado. O Pedro já admitiu que é torcedor rubro-negro desde a infância e a possibilidade de conquistar muitos títulos também atenua, diminui esse impacto de não ser titular absoluto. Queria saber muito a sua opinião. O que você acha da possibilidade de o Pedro trocar o Flamengo pelo Palmeiras? Vê alguma possibilidade? Ainda sobre esse papo que eu tive com uma pessoa próxima da Leila e que é uma das entusiastas da ideia da contratação do Pedro. Segundo essa pessoa, a Leila tem capacidade financeira para, por exemplo, gastar esses 14 milhões de euros e contratar o Pedro. De fato, dinheiro não é problema para a Leila. A empresa dela, a Crefisa, é uma das que mais faturam, especialmente em época de pandemia. Só não sei se um investimento desse tamanho de 14 milhões de euros logo na chegada seria algo plausível. Mas agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Prometo ficar de olho nessa história. A Leila vai contratar de 4 a 6 jogadores importantes que cheguem para ser titulares. Ela gostaria de ter um lateral direito, um zagueiro, um meio-campista e um centroavante. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra no final da tarde com mais um vídeo e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Fechado? Abraço, tchau, tchau!